Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes, o pessoal que nos assiste. Mais uma vez, eu estou super feliz, enfim, estamos hoje aqui, eu e o Ari, fazendo uma conexão belíssima Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, com dois super convidados hoje, para falar de um tema mais interessante ainda, que é a alimentação para a fase idosa, a importância de tudo isso. A gente vai bater um papo hoje com o Pedro e com a Bruna. Meu nome é Flávio Ferrolho, eu sou representante da empresa Matrix Flavor, fico sediado aqui em Lisboa, atendo, ou pelo menos tento atender os clientes de Portugal, da Espanha, dos países de língua portuguesa, incluindo o Brasil. Estou com o meu grande amigo Ari Boccioni, um maravilhoso profissional. Ari, boa tarde, tudo bem? E aí, Fábio, como vão as coisas? Tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma sessão, né? Vamos hoje lá. é muito importante. Hoje é especial demais, né? Hoje é especial demais. Tem que fazer um menu especial hoje. É isso aí. Hoje é sabor e saúde internacional. Que bacana, que bacana. Para aqueles que ainda não nos acompanharam, boa tarde, sejam bem-vindos. Aqueles que estão nos acompanhando, muito obrigado. Meu nome é Ari Boccioni, como o Fábio falou, eu sou um profissional de muitos anos na área de alimentos e hoje me dedico a uma consultoria para alimentos funcionais. Temos o enorme prazer de ter convidados super especiais aqui, como o Fábio já comentou, e a gente preparou uma sessão de perguntas e respostas que nós queremos realmente conhecer um pouco mais desse assunto, eu particularmente conhecer como é que andam as coisas no campo dos funcionais e do envelhecimento em Portugal. É uma emoção muito grande. Muito obrigado. Bacana. Bom, estamos aqui com o Pedro, com a Bruna, da empresa Empathy Flavors. Aliás, o nome é fantástico, parabéns pelo nome, pela marca, o nome já diz muito, tá? Pedro e Bruna, o canal é de vocês, fiquem à vontade para se apresentarem para o nosso pessoal aqui também. Obrigado. Obrigada. E para já queremos agradecer este privilégio de podermos estar aqui a conversar convosco. Este é um tema que nos empolga. Este é um tema que nos empolga aqui um bocadinho, não é? Porque além do mais temos a noção de que temos aqui uma linha alimentar bastante interessante e bastante fora daquilo que é o comum e o normal. Mas para nos apresentar, eu se calhar vou começar exatamente por aquilo que o Fábio falou, não é? Pelo nome. Nós somos a Empathy Flavors. Um dos pilares daquilo que é a Empathy, um dos sentimentos que nós temos como base é a empatia, por isso é que somos a Empathy. E a empatia não é nada mais do que termos a capacidade de nos conseguirmos colocar na pele ou no lugar de outra pessoa, não é? Do grego empateia. E transmite a ideia, esta empatia transmite aqui um bocadinho a ideia de estarmos dentro daquilo que é um sentimento que nos é alheio. E com este sentimento, com esta base, nós estruturamos aquilo que é Empathy Flavors, desde a parte dos ingredientes, a parte da concepção, ou seja, todas as fases até mesmo até a parte produtiva, todas as fases que envolvem a Empathy, neste caso a marca Vitânia, são baseadas neste sentimento. Nós queremos aproveitar de pôr-nos no lugar da outra pessoa para sentirmos aquilo que seria uma experiência sensorial, mas também trazermos algo que seja funcional. A Vitânia é uma linha um bocadinho médico-nutricional, portanto é nesta vertente que nós queremos caminhar. E daí esta questão da empatia ser muito presente no nosso dia-a-dia. A Empathy Flavors não é nada mais do que uma spin-off de um laboratório de biotecnologia alimentar, e a Sphere... Que fantástico. A Sphere Labs produz alimentos para várias marcas e de forma internacional, e nós quisemos produzir uma linha de alimentos nossa. Daí ter nascido a Empathy Flavors, é uma empresa pós-Covid, portanto, é uma empresa que nasceu também com um bocadinho com
com todos estes problemas que afetam o mundo, mas que nos dedicamos nesta primeira fase a um mercado muito sensível, que é o mercado da alimentação sénior. Maravilha, Pedro. Maravilha. Lindo projeto, lindo projeto, lindo projeto. A Bruna é a nutricionista da empresa, Pedro? A Bruna, melhor do que ela, pode se apresentar. Ela é a nossa Vamos lá. nutricionista. Olá, Fábio, desde já também agradecer este convite Ótimo. para estarmos aqui hoje a falar convosco. E sim, eu sou nutricionista, sou a Bruna, também este é um projeto que nos empolga a todos nós, porque é um desafio a alimentação sénior e produzir alimentação de qualidade para os séniores. Então foi um desafio que nós abraçamos com muito entusiasmo e que tem estado a correr muito bem até agora. Que maravilha. Ari, eu deixo com você abrir alas. Antes da gente começar, eu queria fazer um registro, que é algo que me ocorreu quando o Pedro estava falando. Mais uma vez, sejam super bem-vindos, né? Uma alegria imensa. O nosso desafio aqui, nós chamamos de sabor e saúde. Foi exatamente o que o Pedro colocou, né? Então, tem que ter algo que ajude a saúde, mas tem que ser gostoso, tem que ter um bom sabor, para que nós possamos consumir, né? Muito importante, e acho que temos uma boa sinergia entre o nosso movimento e o que a Empathy está fazendo aí com os suplementos, né? Basicamente é isso. Que joia, que joia. Bom, Fábio, vamos começar com as nossas perguntas para os nossos entrevistados aqui hoje, né? Deixa contigo, você fala mais aí. Grande. Você é mais falante. O Brasil prevê para 2050 66 milhões de pessoas que vão ter a idade igual à minha. Esse ano tenho o prazer de completar 70 anos e que estarão nessa faixa, né? Então, eu queria saber como vocês veem o futuro da terceira idade ou do envelhecimento em Portugal e, evidentemente, com uma projeção para outros mercados na Europa e talvez globalmente, né? Essa é a minha curiosidade fora aqui do nosso país. Em termos de mercado, é um mercado que está em crescimento. Felizmente, por um lado, porque significa que a esperança média de vida é cada vez maior, mas o que significa que tem que haver estruturas e tem que haver condições também para sustentar essa esperança de vida. Isso, quando um relatório das Nações Unidas diz que Portugal é o 6º país do mundo que está a envelhecer mais rapidamente. É o 6º. Às vezes estar no pódio não é sempre bom. E estima-se que em 2050 40% da população portuguesa tem mais do que 60 anos. Só para termos aqui um termo comparativo com aquilo que é a realidade de hoje, há uma outra estatística do Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, que é uma estatística de 2014, mas que diz que existia naquela altura 141 idosos para cada 100 jovens. Ou seja, em termos práticos, nós temos um mercado que está em crescimento e que se nós produzirmos de forma a podermos estar sustentados neste mercado, temos muito para onde crescer. Que maravilha. Interessante, né? Que mercado super interessante. Uma coisa que eu acho que a questão de Quando eu comecei com funcionários, foi em 1994, trabalhando para o laboratório Pfizer, que eu trouxe para o Brasil primeiro container de fibra solúvel, né? A gente não tinha a menor ideia desse crescimento do mercado da terceira idade, do envelhecimento, né? E hoje é um mercado, aqui no Brasil, inclusive, é um mercado importante, não só pelo número de pessoas, não só pela boa condição de saúde dessas pessoas, mas como são muitos aposentados, muitas vezes são eles que contribuem para o orçamento familiar em relação a desemprego, em relação a oportunidades de trabalho, né? Então, não só eles têm que estar bem de saúde, mas a família torce para que vivam bastante e continuando ajudando, né? E de preferência com qualidade para não darem trabalho, não é, aos familiares também, não é?
Exatamente, exatamente. É interessante. Fábio, agora eu sim. passo para você. Eu vou incluir a Bruna na conversa aí, numa pergunta até um pouquinho, de repente, mais técnica, fugindo um pouquinho da nossa alçada. Bruna, na verdade, assim, eu já ouvi falar que os idosos, eles perdem um pouquinho a capacidade, enfim, as papilas gustativas já estão um pouquinho gastas, enfim, e tudo isso. Então, assim, de que forma, na tua visão de nutricionista, e obviamente pelo propósito, inclusive, da Empathy, você acredita que nós podemos ajudar os idosos a ter uma experiência sensorial, a continuar tendo experiências sensoriais de qualidade, enfim, e obviamente agregando essas questões de funcionalidades e tudo isso, enfim. Sim, a verdade é que o envelhecimento é um processo natural, não é? Todos nós envelhecemos desde o dia em que nascemos, vamos sempre caminhando para a nossa velhice, digamos assim. E lá está. É verdade que existem muitos fatores que podem afetar a nossa qualidade gustativa dos alimentos, principalmente na população idosa, às vezes pela quantidade de medicamentos que tomam, ou seja, existem fármacos que podem alterar a capacidade gustativa, mesmo o próprio processo de envelhecimento causa esta diminuição principalmente do sabor do salgado e do doce, e automaticamente o que nós temos a fazer quando temos uma diminuição do nosso paladar é aumentar estas quantidades, ou seja, ou vamos aumentar em sal ou em açúcar. E isto pode ser grave porque pode trazer algumas patologias que já são bastante comuns nesta faixa etária, principalmente em Portugal, tal como a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus. Então, nós temos que tentar evitar ao máximo, ou melhor, combater com estratégias interessantes esta falta de paladar. E foi exatamente o que nós, Vitânia, tentámos fazer. Tentámos trazer sabores tradicionais, já porque a verdade é que nós temos memória e o nosso paladar e o nosso olfato tem memória. Nós temos memória de cheiros, de sabores, da nossa infância, da nossa vida adulta, e tentamos fazer exatamente isso com os nossos produtos, trazer sabores tradicionais dos quais nós temos memória e que nos dão prazer a comer. E depois também tentámos fazer uma coisa bastante importante, que é adaptar a consistência dos nossos alimentos para que possam ser facilmente ingeridos por toda esta população idosa e ter cores bastante apelativas, porque os nossos olhos também comem. Exatamente. Inclusive, aproveitando esse comentário que os nossos olhos também comem, eu vou pedir também para que aumentem o tamanho das letras, porque às vezes os nossos olhos não conseguem ler como liam antigamente. É verdade, sim. O rótulo tem que ser especial ali. Tem que ser especial, porque senão eu não vou conseguir ler. Mas lá está, os produtos destinados à população idosa, isso é um excelente reparo, porque faz todo o sentido, porque se estamos a focar na população mais idosa, também essa é uma dificuldade que vem com o nosso processo de envelhecimento. Faz todo o sentido. Isso já tinha que ter um quinto elemento aqui, falando de design de embalagens para idosos, né? Exato. Bom, eu agora queria fazer uma pergunta ao Pedro, né? Nós estamos aqui... Hoje, o mais certo que nós temos nas nossas vidas é que tudo é incerto, né? Então, a gente não tem segurança de absolutamente nada. Ontem mesmo eu estava passando um texto que eu escrevi em novembro para publicar numa revista, e a revista me devolveu falando: olha, isso que você está falando aí em novembro já não é mais assim. Então, aliás, vou te interromper um pouquinho, me desculpa, Ari, só para fazer um comentário, assim, é bacana você falar isso, porque assim, eu lembro que dentro do relatório que eu recebi da NutriConnection, do relatório de tendências, um dos fatores, das tendências que tinha lá, coincidentemente, era justamente essa questão de uma maior preocupação e maior cuidado com a alimentação do idoso. Então, eu acho que, assim, tanto o teu relatório abrange de forma muito inteligente isso, quanto a proposta de trabalho da Empathy vem a calhar, assim, de uma forma complementar e super interessante. Desculpa, só... Esse foi um dos motivos que me deixou bastante animada, não só porque no nosso movimento nós temos os primeiros convidados, é um prazer, uma honra mesmo tê-los aqui conosco hoje, né?
mas porque realmente a gente tem focado nos temas que são realmente importantes. E agora eu queria perguntar ao Pedro, com essa questão aí da pandemia, né? O pessoal mais idoso, obviamente, representa o grupo de maior risco, né? São os grupos de maior vulnerabilidade, né? Não são exclusivos, mas aqui a estatística aqui no Brasil, eu acabei de ouvir agora na hora do almoço o jornal dizendo que os idosos representam, da população que foi afetada, em torno de 67% a 70%, ou seja, é o maior grupo. Agora, eu queria saber como é que isso está em Portugal, né? E como é que a questão da imunidade, que realmente, além da vacina, é o que nós temos mais, digamos, seguro para poder tratar, como é que está sendo visto isso pelos idosos e como é que eles buscam melhorar a sua imunidade? Infelizmente, e se alguém vir esta gravação daqui a alguns anos, se calhar vai achar estranho, mas infelizmente hoje, no presente dia, vivemos aqui momentos muito complicados em Portugal. O Covid está a apertar de uma forma que estamos a atingir aqui níveis catastróficos mesmo, portanto, ou seja, níveis preocupantes. Agora, e em termos de medidas governamentais, está tudo completamente fechado, estamos todos a trabalhar a partir de casa, em teletrabalho, portanto, enfim. Agora, os idosos são uma preocupação do ponto de vista nacional, ou seja, é a fatia que é mais afetada por esta pandemia. Um dos nossos lemas, um dos lemas que a Empathy tem é cuidar de quem já cuidou de nós. É uma questão de retribuição. Muito bonito isso. Isto tem um impacto e significa bastante trabalho da nossa parte. Porquê? Porque tudo aquilo que nós formos produzir e que nós produzimos até este momento tem de ser pensado no bem-estar destes idosos. E com relação a esta questão da imunidade, quando nós lançámos a nossa linha de mousses, a Vita Sénior, portanto, a Vitânia é a marca-mãe e depois temos as diversas linhas, né? Neste caso a Vita Sénior é os nossos mousses. Elas foram enriquecidas de tal forma que pudessem ajudar os mais idosos, não é? E quando nós falamos aqui mais idosos, estamos a falar não só os idosos, mas a partir dos 50 mais, tanto é que temos uma das nossas linhas diz mesmo 50 mais, porque é quando nós começamos aqui a perder alguma qualidade em termos físicos, de podermos resistir aqui e combater aqui algumas doenças. Portanto, quando nós elaboramos estes alimentos, nós elaboramos de forma que eles pudessem ser nutricionalmente mais interessantes e pudessem estimular aquilo que seria a carga imunitária do consumidor. Mas isto melhor do que a Bruna vai explicar isto de uma forma extraordinária. Legal. A nível... Nós aqui... Bruna, nossa... Sim. Desculpe te interrompo. Aproveitando que você vai dar o complemento, eu também gostaria de pedir um favor para você, descrever um pouco quais são os principais princípios ativos dos produtos que vocês estão lançando no mercado, né? Vamos entrar um pouquinho mais nessa parte da funcionalidade Exatamente. Exatamente. Propriedade do produto, né? Então, a nossa preocupação foi especificamente conseguirmos apresentar uma solução em forma de alimento nutricional. Ou seja, nós queríamos atingir todas as recomendações nutricionais para a população idosa. E desta forma, e pegando agora aqui principalmente na questão da imunidade, para dar resposta de que forma é que os nossos produtos podem ajudar na questão da imunidade, eu diria que principalmente os nossos produtos ajudam a melhorar o nosso sistema imunitário e a trazer-nos aqui alguns benefícios. Isto porquê? Porque os nossos produtos têm 100% da dose diária recomendada da vitamina C das vitaminas, principalmente das lipossolúveis, da vitamina A, da D, da E, da K. Temos também aqui ricas em vitamina B12, ou seja, aqui vitaminas muito específicas e direcionadas para a população idosa. Depois, também tivemos aqui uma preocupação específica com a vitamina D. Sabemos que nós só conseguimos, ou principalmente uma das fontes para conseguirmos atingir esta vitamina D através da exposição solar, e é um bocadinho complicado quando as nossas medidas de segurança são ficarmos isolados
e quando a maior parte da nossa população idosa está institucionalizada, nem sempre é possível que os idosos apanhem esta dose diária recomendada de vitamina D. E desta forma nós também quisemos suplementar os nossos produtos com 100% da dose diária recomendada desta vitamina. Ou seja, qualquer idoso ou qualquer adulto que consuma o nosso produto vai atingir a dose diária por dia daquelas vitaminas, o que é bastante positivo e bastante interessante, e assim não há cá problemas. Como é óbvio que seria sempre interessante a exposição solar, mas tendo em conta o momento em que vivemos e está muito apreensiva a situação aqui em Portugal, nós conseguimos também dar resposta a essa necessidade. E depois temos também outros princípios muito interessantes, se calhar não são tão focados na parte nutricional, mas eu penso que cada vez mais têm peso no mundo e no planeta, que é a questão de utilizarmos produtos regionais, produtos sazonais, produtos que consigam também estimular a nossa economia local. Isto porque das duas linhas de Vitânias que nós criámos, a Vita Sénior e a Vita Sénior Plus, a base das Vita Séniores é a maçã de Alcobaça, muito conhecida já mundialmente. Estamos já a tratar desta certificação. E depois também estamos a tratar da certificação para a utilização do leite de vaca dos Açores. Vão ser estas as duas grandes bases dos nossos produtos, porque também queremos mostrar que os produtos portugueses são bons, são nutricionalmente de qualidade e acho que mais do que tudo temos que promover o que é português e o que é bom. Super alinhado, desculpa, Pedro, e super alinhado com qualquer coisa de tendência que se fala hoje, que assim, contar sobre proveniência, de onde vem o produto, e, enfim, não há o que tem de mais atual, né, Bruna? Muito legal, muito bom. O Pedro também pode aqui acrescentar o facto de também termos mostrado uma preocupação com as embalagens, com o processo de reciclagem. Foi tudo pensado ao pormenor para sermos também uma empresa sustentável. Que joia! Há coisas que nós, e temos que ser realistas, há coisas que nós não conseguimos fugir delas, não é? A nossa indústria nacional não tem capacidade ainda para sintetizar, desde, sei lá, de vitaminas ou proteínas, seja o que for, de uma forma a uma escala de podermos ter capacidade industrial e pegar nessa industrialização e também assumir essa industrialização. Mas dentro daquilo que está ao nosso alcance, tudo o que sejam ingredientes que nós consigamos localmente, não é? A nossa filosofia é um bocadinho quilómetro zero, ou seja, se eu puder escolher aqui o ingrediente que seja local, não vou buscá-lo do outro lado do planeta, não é? Não vale a pena. Portanto, em termos de sustentabilidade, isso também vai ajudar. Em termos de economia, como a Bruna estava a dizer, também vai ajudar. Mesmo que nós não tenhamos o selo a dizer maçã de Alcobaça, mesmo que não tenhamos o selo a dizer leite dos Açores, os ingredientes escolhidos estão lá. Portanto, ou seja, e isso é um compromisso da nossa parte, escolhermos dentro daquilo que está acessível dentro do nosso mercado o melhor ingrediente possível. Bacana. É impressionante porque, inclusive, ao vocês fazerem os produtos de vocês adicionarem nas dietas as quantidades necessárias, né, de vitaminas, de minerais, de todos os outros componentes, essas quantidades seriam muito difíceis de serem consumidas apenas com a dieta, né? Somente agora que a gente não pode estar escolhendo muito as coisas, tem que estar em home office aí, cozinhando dentro de casa, são níveis que a gente não consegue atingir uma dieta normal. Então, é muito importante essa suplementação nesses níveis que a Bruna nos comentou. Parabéns. Se me permite, eu vou fugir um pouquinho do roteiro até, e até perguntar para o Pedro, enfim, para você também, Bruno, porque assim, eu já estou ficando com vontade, e até porque assim, os meus cabelos brancos também mostram que eu já sou consumidor, né? Sim, sim. Então, assim, Pedro, como é que vocês têm pensado um pouquinho em termos de canais de distribuição disso? Ou seja, é só um canal propriamente mais clínico ou não? É um canal disponível para toda a população? O que a Empathy pensou um pouquinho em função disso? Já agora, antes de responder essa pergunta, deixa-me só fazer essa observação, porque se for pelos cabelos brancos, eu nunca vou comer Vitânia, não é? Por essa lógica. Mas é por opção. Menos mal, Pedro, porque é por opção, vai.
deixar isso claro. Canais. Nós quisemos, em termos de estratégia, nós temos aqui um compromisso muito grande. Nós queremos atingir o maior número possível, nós queremos de consumidores, nós queremos ter sucesso, nós queremos que a empresa cresça para produzir novos produtos alimentares, mas acima de tudo queremos ter uma comunicação muito chegada com aquilo que são os cuidadores de saúde. Nós tivemos aqui uma aposta e temos aqui uma aposta bem diferente daquilo que é o normal. Por um lado, nós temos produtos que podem ser canalizados para o grande consumo, para o grande retalho, sem problemas nenhuns. Uma das Vita Seniors é hipocalórica, tem menos de 100 calorias, portanto, qualquer pessoa que tenha, sei lá, algum excesso de peso ou que queira fazer uma manutenção ou simplesmente porque gosta, pode comer sem qualquer tipo de... Não precisa se preocupar. Nada. Portanto, ou seja, 100 calorias, estamos a falar... É uma maçã, basicamente. Não é? E depois tem toda a carga nutricional em cima, toda a suplementação nutricional em cima, o que é ótimo. Nos hipercalóricos, como foi um produto bastante solicitado pelas entidades que são os cuidadores de saúde, as entidades hospitalares, etc., nós queremos personalizar muito esta comunicação. O que nós fizemos foi selecionar parceiros em termos de distrito, ou seja, locais que pudessem ter a sua rede de comerciais e conseguissem chegar àquilo que era estas instituições e, paralelamente, nós, por outro lado, estamos a formar essas instituições também. Nós estamos a mostrar que a estas instituições que o nosso alimento não é um alimento normal, é um alimento funcional dedicado a determinadas tipo de características, que tem determinado tipo de características e que funciona em alguns ambientes muito específicos. Okay. E o que nós fazemos é, paralelamente ao lado comercial, fazemos também esta formação e ouvimos muito estas instituições. O ouvir este feedback, parte deles, também nos ajuda a podermos ter um pipeline. Neste momento temos um pipeline de mais de 15 novos produtos a lançar, alguns durante este próximo ano. Isso vai dar a vocês a condição de atender diferentes níveis nutricionais, né, ou diferentes necessidades nutricionais da população mais idosa, né? Exatamente. Eu agora gostaria de perguntar ao Fábio, visto que estamos aqui a falar de sabor e de saúde, como é que os consumidores olham para a utilização dos aromas artificiais? Bacana. Bela pergunta. Bom você ter levantado esse tema, é um tema super assim, rico para discutir. Eu costumo falar disso, Bruna. Eu acho que para a gente falar disso, basicamente, a gente tem que abordar 3 aspectos principais, na verdade. A gente tem muito mais, mas, assim, são 3 aspectos importantes. O primeiro deles, sobre o ponto de vista de segurança alimentar, né? Lembrando que o órgão que regulamenta efetivamente tudo isso é o FDA, e o FDA fala claramente de que, em termos de segurança alimentar, os aromas artificiais, os idênticos naturais e os naturais, eles obviamente têm a mesma percepção de segurança. E lembrando que, em termos de segurança alimentar ainda, os aromas estão lá embaixo na cadeia, né? Eles são os últimos, quer dizer, que causam algum tipo de risco em termos de segurança alimentar, e sendo que no topo da cadeia nós temos basicamente o problema de subnutrição, né, ou hipernutrição. Então, esse é o grande problema. O segundo aspecto, na verdade, que eu costumo dizer, é sobre uma questão de customer insights mesmo, ou seja, entender o que o consumidor quer, né, antes da gente efetivamente trabalhar esse aspecto, né? Porque o que acontece hoje, muitas vezes, Bruna, é que, assim, dependendo do mercado, ou dependendo da categoria do produto, do desenvolvimento que você está fazendo, o consumidor, e aí voltando novamente também, algumas pesquisas mostram que, em termos de percepção para o consumidor, a parte de aromatização ainda não é vista com tanta gravidade pelo consumidor. Ou seja, o consumidor olha outros ingredientes muito mais atento do que em termos de aromatização. Né? Então, por exemplo, corantes artificiais é uma coisa que agride um pouquinho aos olhos do cliente, edulcorantes artificiais, enfim. Então, nessa lista, os aromas ainda também estão lá embaixo. Né? Então, assim, é uma coisa... para que é o produto? Né? Que tipo de experiência
sensorial você quer oferecer para o teu cliente? Será que teu cliente precisa realmente desse uso? Né? Então, sobre esse aspecto, ele diz muito mais respeito também a custo, enfim, será que teu produto absorve esse tipo de custo ou não? É necessário, efetivamente? Esse é um aspecto de Customer Insights. E o terceiro aspecto também é um aspecto técnico, né? O que acontece? Hoje em dia, cada vez mais, obviamente, a indústria de aromas consegue desenvolver mais e mais perfis de aromas naturais, mas ainda há uma limitação, sim, né? Enfim, você não consegue oferecer a mesma experiência sensorial, por exemplo, ainda, né? Você tem uma certa limitação, e também você, muitas vezes, às vezes, acaba tendo uma limitação técnica de estabilidade, de sabor e tudo isso, tá? Então, não sei se consegui preencher a sua dúvida. Deixa eu só falar uma coisa. O papo está tão bom, a conversa está tão deliciosa. Eu vou propor uma coisa para vocês, até porque nós temos um limite de tempo, tá? E provavelmente nossa reunião vai cair. Eu proponho para vocês, se vocês concordarem, a gente dividir em 2 apresentações. A gente faz esse bloco 1 e depois a gente na sequência, grava outro para o pessoal ficar curioso e a gente lança um segundo. O que vocês acham? Pode ser assim? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Bom. Sim. Então tá, eu vou fazer o seguinte, vou agradecer vocês e a gente volta daqui um minutinho para a parte 2. A semana que vem, o pessoal fica curioso e na semana que vem a gente põe um outro vídeo no ar, então. O que você acha, Ari? Pode ser? Combinado. Não, eu acho... Eu me coloco contra, porque está muito bom ficar aqui. Então, a conversa está muito boa e eu não quero cair de repente, né? Exato. Sim. Não, eu já previa que nós tivéssemos isso e realmente existe um pouco de inexperiência da nossa parte, no sentido de que a nossa modéstia muitas vezes acha que os assuntos vão ser tratados de uma maneira mais simples, né? Eu acho que nós estamos tratando com simplicidade, mas com muita seriedade, Sim. mas com muita abrangência, né? Então, ainda tem muita coisa para falar. Eu acho super importante, acho boa ideia, Fábio, agora falando sério mesmo, né? Eu não sei se vocês já perceberam, enquanto vocês estão num frio muito forte, aí nós estamos aqui num verão, e hoje eu tenho um dia de chuva de verão aqui muito forte, né? Vocês já ouviram aí o barulho, né? Aqui está um frio horrível. Lamento imenso, sim. Bom, mas eu acho importante e eu me surpreendo, agradeço muito mesmo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos seguidores, os nossos interessados vão adorar que a gente estenda o nosso papo, e isso, inclusive, nos dá a oportunidade de tratar de outros assuntos. Não sei o que o Pedro e a Bruna têm a dizer, mas de acordo que a gente faça isso em 2 sessões? Para nós é perfeito. Maravilha, gente. Pessoal que nos assistiu até agora, obrigado. Enfim, a gente volta então a semana que vem o episódio 2. Fiquem curiosos, tem muita coisa para vir ainda. O Pedro quer falar um monte de coisa, o Ari também, a Bruna também. Enfim, eu também tenho alguns recados para passar, então nós nos vemos então na próxima semana seguinte, no episódio 2. Tá bom? Então, maravilha, gente. Obrigado, Pedro, Bruna, super obrigado por esse primeiro. Ari, muito obrigado. Não sei se vocês querem fazer algum comentário adicional antes de nós terminarmos. Aí eu também, depois eu fecho. O comentário que eu gostava de fazer é que, efetivamente, isto é um... eu venho da área tecnológica e quando caí na área alimentar é aqui este mundo é maravilhoso, né? Praticamente todos nós gostamos de comer, mesmo aqueles que não gostam de comer é porque não sabem que gostam, mas isto é um mundo maravilhoso. O que é o facto é que existe muito para onde nós conversarmos, porque isto é uma experiência que continua a ser também uma experiência muito pessoal, muito daquilo que é a nossa experimentação, nosso lado empírico da nossa vida. Portanto, é extraordinário falar acerca de comida. Bacana, bacana. Mais uma vez queria só agradecer por este convite. Acho que tínhamos aqui conversa para 3 ou 4 dias. Com certeza, absoluta. Mas foi muito bom e agradecemos imenso este convite. Não, mas não está terminando, não. Semana que vem tem mais. Eu diria que dava para lançar uma minissérie no Netflix com os nossos temas aí. Exato. Acho que dá para ir longe. E
Ari, antes de falar, pessoal, eu recomendo imenso, se vocês quiserem conhecer o projeto da Empathy Flavor, www.empathflavors... Não, Vitânia.pt. Vitânia.pt, ok. Dê uma olhada lá no projeto deles, enfim. No Brasil, se alguém também se interessar, seria excelente. Enfim, quem sabe, né, Pedro? Quem sabe, por que não? Ari, fica à vontade. Igualmente, eu convido todos que visitem esse site, que aprendam mais, porque realmente esse é um tema relativamente pouco explorado, então é um tema que vai ser muito explorado, e eu tenho certeza que a Vitânia tem muita informação para agregar em Portugal e certamente também no Brasil, e a gente não sabe que oportunidades podem aparecer, mas se houverem oportunidades, nós vamos agarrar ela com as duas mãos. Obrigado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Gente, até semana que vem, quarta-feira, enfim, no mesmo, estamos lá, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela presença. Abraço, E Pedro, você que está aí obrigado. do outro lado, se gostou, dá um like para a gente. Muito obrigado. Compartilhe e distribui.